Quem está preparado? Vai ter um reset de fábrica hoje, amém? Não sou eu que vou pregar. Irmã Elaine? Pode aplaudir e glorificar a igreja. Shalom, igreja. Como você está nessa noite? Se você não está bem, que você possa não perder as suas esperanças, não perder a sua fé e crer que coisas melhores virão. Amém? Peço que você esteja abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Amém? Quem pudesse, coloque de pé. E vamos orar primeiro, né, irmãos? Pai, eu quero começar essa ministração te dando graças, Senhor Deus. Te agradecendo pelos teus cuidados, Senhor Deus, pelo teu carinho com que o Senhor tem tido com a cada um de nós, com o teu zelo, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor Deus, que veio sedento da tua palavra, Senhor Deus. E eu te peço humildemente nessa noite, Senhor Deus, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus. Eu te peço, nos dá o alimento espiritual nessa noite, a qual nós tanto necessitamos, Senhor. Que o Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades, porque o Senhor conhece no profundo o coração de cada um, que cada um está necessitando de Ti, Senhor Deus. Então, Senhor, nós clamamos numa só voz. Venha ao nosso encontro, Senhor. Que o Senhor possa nos socorrer nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar nos sustentando, Senhor Deus. Que nós venhamos permanecer em Ti e na Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós já te louvamos, nós te agradecemos. E nesse momento nós queremos prestar a Ti um culto racional, Senhor Deus. E que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite, Senhor Deus. Que seja um culto sobrenatural, Senhor Deus, onde o Senhor possa se manifestar, porque eu creio que o Senhor já se faz presente. Que aqui seja feita a Tua vontade e não a minha, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero começar essa ministração contando um testemunho. Alguns já sabem, porque a gente fez o curso de teologia junto e no curso a gente sempre pregava. E eu creio que assim, essa foi uma das obras grandiosas que Deus fez na minha vida e foi uma coisa que me marcou muito, foi essa palavra. No ano de 2021 a gente passou por uma pandemia. E quando já estava assim, no pico mesmo, que tinha muita gente que tinha pego o Covid, nós em casa pegamos também. Eu fui uma das últimas as pessoas a pegar, mas eu também fui a última a me recuperar. E quando assim, o pessoal já estava ficando ruim, todo mundo indo para o médico e tal. Aí um dia a gente chegou e para o hospital super lotado, não tinha vaga, e a gente precisou ir para um outro lugar para poder fazer tomografia, para ver como estava o pulmão. E naquela ambulância eu pude ouvir de um socorrista: fique em paz, Jesus está no barco. E eu com muito medo de tudo aquilo, porque era tudo muito incerto, né? Muitos morrendo e as pessoas já não estavam muito sabendo como lidar com aquilo. E eu me apeguei tanto naquela palavra que eu falei assim, eu vou descansar, Jesus está no barco. Irmãos, e as coisas não foram melhorando. Foi piorando cada dia mais. Chegou um dia que eu estava assim, com a saturação muito baixa, eu precisei ir para o hospital. E o médico falou assim, olha, eu vou passar as medicações e eu vou te mandar para casa. Só que se você começar a piorar, você volta. Porque hoje a gente não tem vaga para você. E ali ele me falou que eu estava com 25% do pulmão comprometido e que era para mim estar o tempo todo. Sentiu falta de ar, média saturação. Se abaixar um pouquinho mais que 94, 92, você corre para o hospital, que a gente vai ter que dar um jeito, nem que seja de mandar você para um outro lugar, mas você vai internar. E a única coisa que eu me apegava, eu falava, Jesus está no barco. Eu creio que Jesus está no barco. E ali muitas pessoas me mandavam mensagens e foi coisas assim que me fortaleceu muito, porque tinha horas assim que eu tinha tanto medo, irmãos. Eu não sabia o que ia acontecer e
às vezes nem conseguia orar, eu orava, mas eu me apeguei à palavra, Jesus está no barco. E com a graça de Deus, Ele me curou. E quando eu fui na médica, a médica falou para mim assim, olha, você precisa fazer um tratamento agora, você precisa se cuidar, porque... Ela falou assim, eu vou falar bem a verdade para você, você teve 50% do pulmão comprometido. Eu não sei como não te internaram, eu não sei como você está aqui, muitos na sua situação não aguentou. Aí eu falei, eu sei, foi porque Jesus estava no barco. Então, irmãos, a palavra hoje é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. E vamos ler um pouquinho, né? Lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 35, vai nos dizer assim. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos, passemos para a outra margem. Ele, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram, Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam totalmente, terrivelmente apavorados e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus ele estava vindo de um lugar que João Batista tinha preparado o caminho de Jesus. E logo após Jesus foi para o deserto e foi tentado por 40 dias. Então começou o ministério de Jesus. Aí teve a escolha dos 12. Jesus começou a pregação da palavra. E um capítulo antes, se a gente for ler, Jesus vinha curando, vinha libertando as pessoas. E vinha falando muito sobre as parábolas. E aí então Jesus fala, passemos para outra margem. E assim eles foram para a outra margem do rio da Galileia. E Jesus ele se despede das pessoas que ali estavam, que ele estava pregando a palavra, as pessoas que estavam sendo curadas por eles. E Jesus não despedia ninguém de mãos vazias, irmãos. Porque Jesus ele conhecia da necessidade das pessoas e Jesus ele sempre se importou muito. Então, ele tinha aquela necessidade. Se toda vez que você vai ler a passagem, você olha que Jesus estava no lugar, quando ele se despedia, ele fazia questão, porque Jesus ele era uma pessoa acessível. Ele fazia questão de se despedir daquele povo para que ele fosse para um outro povoado. E ali Jesus ele se despede. E então, quando eles entram no barco, outros barcos vão acompanhando Jesus. Mas aí algo terrível acontece, irmãos, que muitos não esperavam. Veio esse vento forte, veio essa tempestade. E a água começou a entrar no barco, começou a invadir o barco. E eu creio que esses discípulos, como eles não tinham caminhado por muito tempo com Jesus, porque fazia pouco tempo que Jesus tinha escolhido os 12. Eu creio que alguns já conheciam Jesus, já tinham ouvido falar sobre Jesus, mas não tinham passado por muitos momentos com ele, então não tinham tanta intimidade com Jesus, não conheciam ele tão de perto. E aí é a hora que, assim, eu tentando adentrar um pouco mais na palavra, tentando imaginar o que eles estavam passando, imagine vocês num barco, no meio do alto mar, a tempestade vem, aquele vento furioso, as ondas invadindo o barco. Eu imagino, eu consigo sentir o desespero de cada um deles. E aí, é a hora que a gente começa a pensar, qual foi a atitude que eles tiveram naquele momento? Porque a palavra fala que eles começaram a clamar por Jesus.
Mas isso, enquanto Jesus ele estava dormindo no barco, eu imagino que eles logo começaram a fazer ali o que eles podiam com o que eles tinham. Logo a bagagem que eles levaram, acho que eles já pensaram, vai afundar, o barco vai virar. Começaram a jogar tudo aquilo que eles tinham para fora. Alguns com alguns recipientes tentando tirar a água fora do barco. E alguns aterrorizados com o que estava acontecendo, com medo de o barco afundar, se agarrando na beira do barco, sem ter reação nenhuma, porque às vezes com nós somos assim. Alguns paralisam em meio à dificuldade. Alguns tentam logo dar um jeito de resolver. Mas teve alguns aqui que clamaram pelo Mestre. E na nossa vida não é diferente. Quando a tempestade ela chega na nossa vida, se a gente não está tendo fé o suficiente para que a gente venha descansar, porque Jesus está no barco, a gente ter a plena convicção de que Jesus está no barco, que a gente venha ter a atitude de clamar, porque aqui fala, eles clamaram. Aqui no capítulo fala que Jesus dormia, né? Primeiramente. E Jesus dormia porque ele estava cansado. Ele estava vindo de um longo dia de pregação, e embora ele fosse o Filho de Deus, ele também era um ser humano. Ele tinha necessidades, assim como nós temos as nossas necessidades. E Jesus, ele descansava em meio à tempestade, porque ele acreditava no poder de Deus. Ele sabia da sua identidade de Filho de Deus. Então ele podia descansar. Ele podia dormir, porque ele acreditava que o Pai estava cuidando de todas as coisas. Ele tinha plena convicção de que ali só estava começando o ministério dele, e grandes coisas ainda ele ia ter por fazer. Então a vida dele não ia acabar em meio àquela tempestade. Mas os discípulos, eles não acreditavam assim. Então aqui fala que eles suplicaram pelo Mestre. E o que é suplicar? É a gente pedir humildemente. Então, que a gente, em meio à tempestade, a gente saiba ser humilde, pedir ao Senhor tudo aquilo que nós estamos necessitando dEle. E eu creio que Ele vai nos atender. Porque aqui a palavra fala que eles estavam falando assim, Mestre, não te importa que nós pereçamos no meio à tempestade? E aí, eu quero deixar algo para a igreja muito importante. Que você possa se perguntar, que você se faça um questionamento, assim como eu também já me fiz. Quem nós estamos sendo no meio da tempestade? Quem é você na presença de Jesus em meio a uma tempestade? Você é aquele que começa a questionar Jesus, por que tudo isso? Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Por que tanta prova? E o que você tem feito? Você só tem apenas confiado em Jesus, tem tido fé o suficiente para se acalmar, crer que Jesus está no barco? Mas aqui também fala, nós podemos suplicar, nós podemos clamar. E às vezes nós não temos feito isso. Às vezes nós murmuramos, que nem os discípulos estão murmurando aqui, se Jesus tinha escolhido eles, e foi a base de muita oração que Jesus escolheu os 12, foi a dedo. Ele não ia escolher esses 12 para que viesse perecer ali com ele, logo no início do ministério, sendo que tinha tanta coisa para ser feita. Então, que quando a gente estiver passando por essa tempestade, o vento pode nos assolar, o vento pode nos afligir, a água pode estar até entrando no seu barco, e às vezes você não está tendo saída, às vezes está batendo no pé, às vezes está batendo na canela, já está chegando perto do barco. Mas você tem que crer, Jesus está no seu barco. E no momento que a fé for fraca, que você possa suplicar, que você possa clamar pelo Mestre, porque Ele se importa com você. E Ele está dizendo nessa noite, você não vai perecer. Você não vai perecer, porque se Ele te escolheu, e você está aqui nessa noite, por mais que você esteja passando por essa tempestade, o barco não vai afundar, não vai. E creia, Jesus está no barco. E Ele não vai te abandonar.
Ele pode estar apenas dormindo, mas basta só uma palavra sua. Eu suplico, mestre, eu clamo a ti, venha ao meu encontro, e Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Essa palavra até comentava um pouco com a irmã Ana, né? E eu falava para ela, falei, não descansa não, dependendo do momento que você estiver vivendo. Ora, suplica, clama. A gente está vivendo um tempo que parece que a igreja está se esfriando. Às vezes nós deixamos a presença de Deus, deixamos de orar para fazer tantas outras coisas. E tem valido a pena? Às vezes a gente culpa a Deus por tanta coisa que Deus não tem feito na nossa vida, mas nós esquecemos de clamar, porque Ele não está com os ouvidos fechados, Ele está disposto a nos ouvir, basta a gente clamar. E se não for naquele momento que Ele estiver te entregando aquilo que você tanto está pedindo, que você não venha perder a sua fé. Às vezes Deus só está te moldando um pouquinho mais e está querendo que você tenha um pouquinho mais de paciência. Às vezes Ele está moldando o seu caráter, Ele está usando essa própria situação que você está passando para abençoar muitas pessoas. E você não está entendendo o que Deus está fazendo. Às vezes, em meio à tempestade da gente, Deus coloca tantas pessoas nos nossos caminhos que precisa ouvir algo da parte de Jesus. E a gente, às vezes, fecha a nossa boca e fala, eu já estou passando por tanta coisa. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus tem me levado a lugares que daí eu olho e falo assim, como Deus é bom. Como Deus é bom. Se a gente tem problema, às vezes a gente olha para trás, a gente vê que tem pessoas que estão com muito mais problemas do que a gente. Então, que a gente venha se apegar ao que Deus tem falado. A gente venha crer, Jesus está no barco. E que a gente não venha murmurar, que a gente possa ter intimidade com Deus e a gente crê que Ele é por nós e que Ele não vai nos abandonar. Aqui um pouquinho mais adiante, com essa situação toda, Jesus dormindo, eu creio que Jesus só estava testando a fé dos discípulos. Estava ensinando eles a confiar um pouco mais em Deus, assim como Ele também estava confiando no Pai. E muitas das vezes é assim com a gente. Deus nos coloca em meio às tempestades para provar a nossa fé, para sondar o que está em nosso coração, para ver se a gente vai permanecer e para que a gente possa confiar um pouquinho mais. Então, irmãos, se vocês têm clamado tanto por uma coisa e ainda não tem acontecido, a gente não está vivendo em tempos muito fáceis. Às vezes essa bênção que você tanto busca, eu não sei, às vezes ela pode nem chegar. Mas às vezes por um momento de revolta sua, por algo que você está pedindo, Deus sabe que não vai ser bênção para a tua vida, você acha que vai ser e às vezes não. Por muito pouco, às vezes a gente acaba perdendo a nossa salvação por um momento de revolta, por algo que Deus não quis fazer na nossa vida. Então, que a gente não venha se pegar somente às coisas passageiras. Que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, a gente possa ter o entendimento. Que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas que a gente jamais possa deixar de clamar. Que jamais a gente possa deixar de pedir. Porque a gente pede pela nossa vontade, irmãos. Mas que seja feita a vontade dEle também. Mas a gente não pode deixar de expor as nossas vontades. Mas que a gente venha a crer que Ele é Deus, independente de todas as coisas, Ele vai continuar sendo Deus. Amém? E um pouquinho mais lá na frente, Jesus vai dar uma ordem ao vento e ao mar. E basta apenas uma palavra de Jesus. Basta Jesus dar apenas uma ordem. E ele fala, aquieta-te, silencia-te. E as ondas cessaram e o vento logo se acalmou. E houve uma completa bonança naquele lugar. Houve um silêncio tremendo, aonde tinha aquele lugar de barulho, de barco, água batendo no barco, coisas batendo dentro do barco. Logo silenciou tudo. Bastou uma só palavra dele.
E assim é com a gente em meio à tempestade. Que você possa aguentar mais um pouquinho só. Porque basta só uma palavra dele. E tudo vai se ajeitar. Tudo vai entrar no seu devido lugar. Basta somente Jesus falar: aquieta-te, silencia-te. Basta uma ordem, irmãos. E assim nós temos que ter essa autoridade de Jesus também. Porque às vezes nossa alma anda tão aflita em meio à tempestade, e a gente tem que dar uma ordem para nossa alma. Aquieta-te, ó alma. Silencia-te. Para que o nosso espírito possa falar mais com a gente. Porque às vezes a alma da gente anda tão conturbada, tão ansiosa, tão preocupada com tanta coisa, que às vezes Deus está falando ao nosso espírito e a gente não está entendendo. Então basta só uma palavra de Jesus, basta só uma ordem. Para você ver como a palavra de Jesus é tão poderosa, irmãos. Que basta só uma palavra dele que tudo vai se acalmar. Cada coisa vai entrar no seu devido lugar. E aqui um pouquinho mais para frente, Jesus vai logo questionar os discípulos. Por que vocês estão sendo tão covardes? Vocês não têm fé? Jesus conhecia cada um dos 12 irmãos. Ele estava apenas moldando o caráter de cada um deles. Porque o que Jesus esperava deles? Que eles tivessem um pouco mais de fé. Mas às vezes não é diferente com nós na nossa caminhada. Às vezes nós desanimamos, às vezes nós nos acomodamos, mas que a gente venha permanecer independente de todas as coisas. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos carne, nós temos o nosso momento de fraqueza. Nós temos o nosso momento que às vezes a nossa fé fica tão pequenininha diante de quando a gente vê aquela tempestade tão grande. Se a gente tirar os olhos de Jesus, irmãos, tudo vai ficar tão mais difícil. E Jesus questionando ali, homens de pequena fé. Mas a Bíblia vem nos dizer que mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, basta a gente dar uma ordem para o monte, passe daqui para lá e ele vai passar. Então que a nossa fé, por mais que esteja pequena, que a gente não venha deixar de ter fé jamais, de que Deus pode fazer. Se for a vontade dele, vai se cumprir. E se um dia Deus já te falou algo que não cumpriu, que você não venha desistir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que Deus possa te lembrar das promessas nessa noite. Por mais que o tempo venha se passando e você não está vendo nada acontecendo no nosso mundo material, o mundo espiritual, ele não trabalha da mesma maneira. Então que a gente não venha desistir de ter fé, que a gente possa perseverar, que a gente possa permanecer em Jesus e na palavra dele. E aqui para a gente concluir, irmãos, os discípulos, apavorados, comentavam uns com os outros: quem é esse? Quem é esse? E eu te pergunto nessa noite, quem é esse? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Você já convidou Jesus hoje para adentrar no seu coração? Para adentrar na sua casa, adentrar na sua família, se fazer presente? Quem é esse, irmãos? Quem é esse Jesus maravilhoso, que basta somente uma palavra? E eles ali aterrorizados com aquilo tudo que eles acabaram de presenciar, um olhando para o outro assim espantados. E quem é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem, quanto mais todas as outras coisas. Eles estavam começando a entender quem era Jesus, que bastava dar uma ordem para a natureza e tudo era colocado no seu devido lugar. E tudo isso por quê, irmãos? Em toda tempestade, Deus tem um propósito. Nesse mar da Galileia, ao qual os 12 passaram por essa tempestade junto com Jesus, eles estavam atravessando esse mar para ir para Gadara, aonde tinha um jovem possessos de demônios, legião de demônios.
E esse jovem, ele era muito atormentado, vivia no cemitério, vivia cativo. E Jesus foi lá socorrer ele, irmãos. Essa tempestade toda foi para que Jesus encontrasse essa única alma. Então, para você que nessa noite você está se esquecendo, você está assim, entendendo que você está esquecido por Jesus, abandonado, olha só a tempestade que esses 12 passaram, para Jesus chegar somente até uma alma. Aí Jesus vai lá naquele lugar. Na hora que Jesus pisa os pés naquela terra, dá logo de cara com aquele jovem, possesso de demônios. E Jesus também dá logo uma palavra, dá uma ordem. E Jesus liberta aquele jovem de todos os demônios que oprimiam, de todos os demônios que acorrentavam a vida dele. E aí, irmãos, esse jovem, ele se torna um grande pregador na cidade de Decápolis. Foi o primeiro missionário. Então, que você venha se sentir especial por Deus. Deus não esqueceu. Se às vezes essa tempestade que você está passando nessa vida, saiba que Deus tem um propósito. Talvez seja para alcançar uma alma. Talvez seja para moldar o teu caráter. Talvez seja para você clamar um pouquinho mais por Ele. Talvez possa ser para você entrar em súplica, se humilhar aos pés do Senhor. Mas que você possa crer que nada é em vão. E que você venha a crer, irmãos, que embora você esteja nessa tempestade, ou um dia vai estar, creia, Jesus está no barco. Fica firme na fé. E se sua fé estiver pequenininha, irmãos, é só você clamar, porque Deus vai te atender. Ele vai estar disposto a te socorrer no momento necessário. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Vamos orar. Ministério de louvor.